noite, amigos ouvintes. Nós estamos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras você tem um encontro marcado com o nosso presidente perpétuo, Gilberto Silva. Participe, faça sua pergunta, tire sua dúvida e o nosso presidente irá responder ao vivo, através do e-mail ouvinte@racionalismocristão.org, ouvinte@racionalismocristão.org ou através do WhatsApp 021 9722 7845 021 9922 7845. Boa noite, presidente. Boa noite, Roberto Cid. Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma satisfação estarmos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Hoje é terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 18 horas e 32 minutos na... Fria ou quente? Quente, derretendo o Rio de Janeiro. A gente sempre dá um panorama da temperatura, mas hoje está terrível, né? Foi muito calor hoje. Enfim, e estamos aqui para repercutir as notícias da doutrina. Em homenagem ao Dia da Mulher. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher também. Nós estamos estreando a camisa. É verdade. Olha só. Além dessa novidade, nós temos uma outra aqui no estúdio, mas isso vocês só vão ver se forem assistir o vídeo, que fica disponível a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Mas esta a gente já pode revelar, né, Roberto? Sim, nós estamos aqui de par, só falta a viola para a gente sair cantando pelo mundo, aí, né? Pois é. Estamos aqui de dupla. É uma camisa muito bonita, de grife, inclusive. De grife, A gente não pode falar a marca, mas ela tem aqui um símbolo do nosso patrocinador. E sabe aquela coisa quando você está fazendo conferência em documentos, e você tica. Certo. Esse é o símbolo do nosso patrocinador. Nosso patrocinador. Também começa com NI, termina com K, com KE. É verdade. Mas, na Quer dizer verdade... que o nosso amigo Tito agora vai se sentir feliz porque... mas, na verdade, o patrocinador mesmo é o Tito de Andrade, Tito de Andrade. Lá de Brockton, Massachusetts, Estados Unidos. Tito, um abraço, muito obrigado aí. Você que nos prestigiou. E esse logo aqui, que eu não sei se dá para vocês verem aí no nosso vídeo, mas ele é criação do Marcos Rocha. Marco Rocha. E que também é um dos autores, junto com Wilson Carnevale, filho do Família Matos. E volumes 1 e 2. E ele tem também o endereço do site da rádio, www.radioarrazão.com.br, que é onde agora vocês, através desse site, vocês estão nos ouvindo. Evidentemente, muitas pessoas estão nos ouvindo também pelo TuneIn, e muitos pelo aplicativo do Racionalismo Cristão. Sim. Que está disponível aí não só no Google Play, mas também através de um link que a gente pode passar aí para os amigos que não possuam a tecnologia, a plataforma Android a partir do 3.0, não inferior. E dessa forma, então, também nos ouvirem tanto em iOS quanto também nos aparelhos com plataforma Windows Phone. Mas é isso, Roberto. Nós começamos dizendo que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Sem dúvida alguma, nós dedicamos esse programa às mulheres racionalistas cristãs, que muito têm feito pela doutrina, muito fizeram também pela doutrina, né? E a gente então faz essa singela homenagem com todo carinho, com toda atenção. Recebam todas
essas flores virtuais que nós estamos lhes enviando neste momento, e também os nossos parabéns, um fraternal abraço. Roberto, a gente já tem pergunta aqui. Maravilha. Vamos nessa? Vamos nessa. E é para você. Para mim? É. Então vamos. Semana passada nós respondemos a uma pergunta anônima que era, só para rememorar, uma pessoa que nos ouve perguntando, querendo tirar uma dúvida de que ela trabalha numa empresa, que ela assistia a maus tratos feitos pelos funcionários a clientes. Sim, lembro. Lembra desse assunto? Lembro. E que como que ele deveria fazer, se ele deveria abordar os colegas, orientar ou ir direto ao chefe para relatar o fato. E nós demos a orientação, enfim. E hoje a pessoa reporta, então, aquele mesmo assunto e ela diz: peço desculpa por não ter referido e explicar de forma correta na minha pergunta da semana passada que os clientes são pessoas com deficiência mental, que vivem num lar e dependem do cuidado permanente de colegas como eu, que somos os responsáveis para o seu bem-estar físico e espiritual no dia a dia, no dia a dia delas. Gostaria também de ouvir a opinião do companheiro Roberto Cid. Ele quer ouvir a minha opinião e a sua. Então pode começar, Roberto. Mas o presidente aqui é o senhor. Não, mas você está terceirizando. Não. É o senhor que diz, olha, isso, então tudo bem. Então vamos começar. Olha, minha querida, realmente... Nós não sabemos, Roberto, se é homem ou se é mulher. A pergunta é anônima agora. Sim. O ouvinte, nós não sabemos se é anônimo ou anônima. Tá certo. Então, vejamos. Na primeira pergunta, você não havia explicado essa situação que os pacientes eram pacientes com doenças mentais. Aí muda completamente a minha visão. Agrava ainda mais a situação exatamente, daqueles que agem mal, né, Roberto? Perfeitamente. Aí muda tudo isso. Para mim, era apenas um fato comercial, uma empresa comercial. Então, mas, sendo assim, as coisas mudam por completo. Aí, na minha opinião, você deve conversar com o seu chefe, mas também com os seus colegas, dizendo a eles que não é possível esse tratamento, se eles gostariam que fossem tratados desta forma, como eles tratam, né? Porque é a lei de causa e efeito. Nós não podemos, o que a gente não quer para nós, não podemos fazer para os outros, né? Ponto 1. Ponto 2, eles não têm o direito de maltratar ninguém, nem animais, pô. Existem leis hoje no mundo que defendem os animais, imagine os seres humanos. Então, isso é desumano, esse tratamento que os seus colegas promovem com esses doentes mentais que não podem sequer se defender. Então, isso é crime para mim. Então, é uma coisa muito séria e você deve sim falar com todos eles imediatamente e também levar à direção da casa, ao seu chefe, todos que você puderem fazer. E se não tiver jeito, denuncie-os. Denuncie o Ministério Público, porque isso, como já disse, é crime e é desumano. É a minha opinião. Roberto, além disso, né, quer dizer, tem o aspecto espiritual aí que é também importante a gente destacar, além desse aspecto humano, além desse aspecto legal, do aspecto material, mas tem a questão espiritual. Um ambiente onde você trata de pessoas com problemas mentais, ele, para ser um ambiente minimamente tranquilo, com condições para se oferecer urbanidade àqueles que carecem desses cuidados, é preciso que os que trabalham nesse ambiente tenham a consciência da responsabilidade que exercem, independentemente deles terem ou não a condição de conhecimento sobre os aspectos espirituais que envolvem o ambiente. Mas se eles estiverem voltados para o cumprimento dos seus deveres, com a consciência de que estão fazendo um bem social, além, evidentemente, do aspecto profissional, mas
estão fazendo um bem social, estão promovendo um bem social. Eles formam, nessa condição, um ambiente fluídico muito mais propício para um bom trabalho. Perfeitamente. Por outro lado, se eles agem de forma desumana, de forma incorreta, deselegante, deseducada ou até agressiva e violenta, eles estão carreando para esse ambiente ações nefastas de correntes negativas do astral inferior. Ora, tanto eles quanto principalmente os seus pacientes ou os seus clientes, como quis aqui indicar o nosso ouvinte, estarão suscetíveis à ação desses espíritos obsessores. Perfeitamente. E principalmente, evidentemente, os que possuem os problemas mentais. E aí fica um ambiente incontrolável. Então, isso explica muitas vezes por que nessas situações a pessoa que possui essa deficiência ou essa limitação mental, ela se torna violenta, ela se torna agressiva, quando que em outras condições, num ambiente melhor, num tratamento melhor, ela se torna uma pessoa mais tranquila, mais sociável, embora ela possa ter problema de cognitividade, mas isso faz parte, inclusive, das limitações dela. Então, é muito importante, amigo ouvinte ou amiga ouvinte, que você também aborde esse aspecto com os seus colegas de trabalho. Você não precisa entrar no conhecimento do racionalismo cristão, no detalhe para falar isso para os seus colegas, mas você pode dizer, olha, quando nós estamos calmos, quando nós tratamos bem os nossos clientes, nós percebemos que o ambiente fica mais tranquilo, que eles ficam mais tranquilos, mais harmonizados, e nós fazemos melhor o nosso trabalho. Será que não seria bom a gente sempre agir assim? Não seria melhor que a gente sempre agisse assim, que a gente tivesse paciência, até porque nós, quando aceitamos esse emprego, nós sabíamos com quem iríamos trabalhar. E, portanto, sabemos que eles possuem limitações, que eles possuem dificuldades. Então, é melhor que a gente, conscientizado disso, a gente os trate com urbanidade, com respeito, com carinho, por que não dizer, e desta forma nós também vamos ter um ambiente melhor espiritualmente para nós, ou se não quiser usar a palavra espiritualmente, mas você pode dizer, vamos ter um ambiente mais tranquilo para nós mesmos, a fim de que nós possamos bem exercer o nosso trabalho. Perfeito, presidente. Embora esses tratamentos, nós sabemos que esse tipo de paciente sofre esse tipo de maldade, não é só nesse local, mas em outros locais, a gente também já soube disso, né? Infelizmente as pessoas não têm paciência, então para que assumiu a responsabilidade de fazer esse tratamento, né? Esse trabalho, né? Na verdade, mas a sua explicação na ordem espiritual foi corretíssima, a lei da atração aí funciona, lógico, a desarmonia é total, porque eles pensam daquela forma, agem daquela forma, mas nada disso, presidente, né, justifica a atitude dessa gente, tratar mal absolutamente os seres humanos. Então tá bom, querida, tá aí as duas respostas, acho que uma completa a outra. Você insiste que seja do sexo feminino quem esteja perguntando. É verdade, é verdade. Mas bom, tudo bem. Podemos continuar? Sim, presidente, temos mais perguntas. Temos mais perguntas aqui. Agora uma do WhatsApp. Roberto, você não quer fazer o favor de levantar mais o seu microfone? Porque eu não estou conseguindo ouvir o seu retorno. O meu retorno. O bom do programa ao vivo é assim, né? Acho que assim ficou melhor, né? Mas ficou melhor isso. Assim, ficou melhor. Eu tenho aqui, sim, bom, primeiro um WhatsApp do Paulo de Souza, que está nos parabenizando pelo aplicativo que ele instalou no equipamento dele, provavelmente no smartphone, não sei, ou um tablet, e ele disse que
gostou muito e envia aqui para todos os ouvintes e para a equipe da Rádio Razão um fraternal abraço. Muito obrigado, Paulo, e nós desejamos aí um bom uso para você aí do seu smartphone. E olha, virão novidades por aí, nós não vamos parar não. Então a gente já vem trabalhando aí na versão 2 do aplicativo, e vai ficar muito mais bonito ainda. Vai ter o dedo do artista, do Roberto Renner, que é quem fez a capa, a capa do Racionalismo Cristão e também do Vida Fora da Matéria, e fez do Prática, só que o Prática ainda não foi lançado, né? Tanto em português quanto em inglês. O autor da capa desse livro, e foi ele, Roberto Renner, militante lá de Teresópolis. Eu ouvi dizer que ele tem doutrinado também em reuniões públicas e tem encantado muita gente com as suas doutrinações, e foi ele também quem fez agora os símbolos para o aplicativo, que será a versão 2 do aplicativo do Racionalismo Cristão, e eu acho que vocês vão gostar também. Eu tenho aqui um amigo que não se identifica, nos chama de irmãos. Que bom, somos todos irmãos na essência, na verdade, Roberto? É verdade, presidente. Ele pede desculpas por não se apresentar, mas ele dá o nome. O nome dele é Leandro Elias, ele é evangélico e é do grupo Frases Evangélicas. E ele gosta muito de amizade, não importa a distância, e ele tem muito respeito também por todos nós, e, enfim, nos manda aqui um abraço. É interessante, né? Muito. Sinal de que está nos ouvindo. É verdade. E nós não temos absolutamente, Não. Leandro Elias, nenhum preconceito. Contra nenhuma religião. Absoluta. Todas aquelas que se voltam para o bem comum da humanidade, todas aquelas que não intentam contra quem quer que seja. E você é uma pessoa inteligente, né? Que você, independentemente da sua linha filosófica, o que você gosta mesmo é de fazer amizades. E você sabe que a amizade é que move o mundo, né? É verdade. Você muitas coisas, inovações, soluções para problemas intrincados da humanidade, quando a gente vai ver, eram pessoas amigas que se uniram para solucionar aquele problema, dentro das suas atividades, dentro dos seus conhecimentos, evidentemente. Então, temos o exemplo do Luiz de Matos e Luiz Tomás. Perfeitamente. Dois amigos que se uniram para criar o racionalismo cristão, né? Juntando forças. Juntando forças. Exatamente. Tem aqui também um outro WhatsApp. Essa eu conheço pela foto, é a Lurdinha. Ela não botou o nome aqui, não sei se ela não queria se identificar, mas de qualquer maneira, Lourdes, agora eu já falei quem é você. Ela diz: boa noite a todos da Terça Nobre. Opa, Terça Nobre, nobres são vocês que nos ouvem. Presidente, uma dúvida. Errado mentalizar médicos do astral superior por alguém que esteja sofrendo muito? Não, você não estando pedindo, não estando implorando, você está irradiando e se lembrando de médicos astrais ou de médicos que aqui em vida física tudo fizeram para o bem dos seus semelhantes e hoje trabalham no astral superior, né? Poderíamos lembrar de João Cotas, poderíamos lembrar de tantos outros médicos, Seabra, Custódio José Duarte, o próprio Madeira Pina, que tem um vídeo dele no YouTube do Racionalismo Cristão. Ele era médico também, médico, poeta, presidente do Racionalismo Cristão, Carlos Chagas, e por aí afora. Agora, o que a gente não pode, Lourdes, vamos dizer assim, estar pedindo, mas você, ao irradiar e se lembrar
desses espíritos, não há nenhum mal, absolutamente. Então, Oswaldo Cruz, não é verdade? Então é isso. Um abraço para você, obrigado aí pela sua audiência. Pinheiro Guedes era médico? Pinheiro Guedes era médico Pinheiro também. Guedes. Médico, o Pinheiro Guedes era médico, autor do livro Ciência Espírita, ele foi senador do Império. Do Império, né? Aliás, do Império, tem razão, do Império. E temos e-mails aqui também, Roberto. Sim, presidente. Conhece o Alex? O Alex Gomes. Que torce pelo Sport e Benfica ao mesmo tempo. Não, ele... É esse. É o famoso melancia. Melancia ou melão? Não, o Jorge quer que ele seja melão. Seja melancia. Você viu que no nosso vídeo no YouTube, aqui do nosso programa, quando nós tocamos nesse assunto, né, apareceram os distintivos, né, do Sporting e do Benfica, para não ter briga. Para não ter briga, sim. Exatamente. Mas ele diz aqui: boa noite, Gilberto Silva, Roberto Cid, Everaldo e a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Agora nós temos mais um componente aqui que fica atrás das câmeras, né, que é o Marcos Machado, que está aqui nos prestigiando com o seu trabalho profissional, além do Everaldo, naturalmente. O Everaldo é Gomes também, viu, Alex? Vocês são parentes, não? O Everaldo, você nasceu onde? Cabo Verde, Portugal, Rio de Janeiro, Brasil, perfeitamente. Estou a trabalhar e neste momento estou a saborear o meu jantar e, ao mesmo tempo, ouvir a rádio A Razão. Pena é porque esta sintonia vai demorar apenas 30 minutos. Lamentavelmente, tenho que ir trabalhar. Então, ele já não está mais nos ouvindo ao vivo, mas vai nos ver, vai nos ouvir depois pela gravação, tanto pela gravação da Rádio Razão, quanto pelo vídeo no YouTube. Perfeitamente. Né? E ele diz aqui: aproveito esta oportunidade para desejar aos nossos estimados ouvintes e amigos da Rádio Razão continuação de um ótimo programa e uma boa noite. Aproveito também para enviar um forte abraço ao nosso amigo Jorge Souza, que no sábado passado o seu comportamento mudou por completo. Podia perceber a tristeza que reinava em sua alma. Jorge, tristeza não paga dívida. Um forte abraço a todos. Alex Gomes, Lisboa, Portugal. Mas tristeza por quê? Eu acho que o Sport deve ter perdido. Não sei, eu não acompanhei esses dias aí, mas o Jorge daqui a pouco vai nos explicar. Né? A gente espera que seja só por isso, né? Sim. Até porque o Alex, naturalmente, que não iria tocar nesse assunto que não fosse a questão aí da brincadeira entre eles aí, entre melancia e melão, essas... É tudo da mesma família, né, tudo coisa que se compra na feira, no Ceasa. Tem um outro e-mail, Roberto? Sim, presidente. O tempo hoje parece que está indo mais rápido. Tá faltando 6 minutos apenas para a gente chamar os nossos comerciais, né? Caramba. Mas o Brás Alves da Silva, lá da filial Patrocínio, vamos ver o que ele nos diz aqui. Presidente Roberto, boa noite a todos. Boa noite. No caso em que uma mulher grávida inicia a geração de mais um corpo físico, ou seja, gêmeos, trigêmeos, etc. Poxa, mais do que trigêmeos, rapaz, esse teu etc aqui, e sendo esses espíritos que vão reencarnar de mundos de estágios diferentes, como é que fica a comunicação entre eles durante a formação dos seus corpos físicos no útero daquela que está sendo a mesma mãe? Ou este processo é independente? Não há comunicação entre eles. No mais, quero desde já mandar um abraço a todas as mulheres do Brasil e do mundo pelo dia de hoje, Dia Internacional da Mulher. Olha, Brás, não só esta intercomunicação, no caso aí de gêmeos ou trigêmeos, existe durante a gestação, e a comunicação se dá vibratoriamente pelos pensamentos, independentemente de qual mundo pertença este ou aquele espírito, mas
isto faz parte de um planejamento astral, portanto, esses espíritos, eles também se comunicaram para que houvesse essa gestação, naturalmente conhecedores dessa probabilidade, e eles então se intercomunicam, sim, para virem num mesmo projeto ou num projeto semelhante, né? Uma vez que eles participarão de uma mesma gravidez, então é natural que haja esse planejamento. E muitas vezes, não obstante poderem ser, e aí a gente não sabe, de mundos díspares, eles se entendem muito bem. Então, e noutras vezes não. Noutras vezes vira gato e cachorro. Às vezes são resgates, né? Eles fazem necessários serem gêmeos, e aí, às vezes, como o senhor disse, às vezes... Mas é muito comum, assim, a gente conversando com mães de gêmeos ou de trigêmeos, sem o etc., porque aí já é demais, né? Penso eu que gêmeos já deve ser uma loucura, né? Mas a gente... Iraci e eu tivemos quase que gêmeos, né? O nosso caçula veio assim, quando o outro ainda estava na fralda. Então, era quase que gêmeos mesmo. Um gritava pela mamadeira, o outro também. Mas a gente não experimentou, pelo menos... não experimentamos essa situação, mas a gente conversando com pais, mães de gêmeos, trigêmeos, eles falam muito da afinidade entre eles, né? Isso a gente sempre diz, olha, isso é espiritual, não é só a questão, mesmo sendo, vamos dizer assim, até univitelinos, né, vindo de um mesmo óvulo, são iguais fisicamente, mas isso não significa que sejam do mesmo grau evolutivo. Mas esta afinidade, ela independe disso, né? Essa afinidade é exatamente o compromisso, o projeto que eles fazem, né, um projeto de vida. E possivelmente construída durante diversas encarnações. Exatamente. Né? Isso não... Para que haja essa afinidade, né? Você sabe que uma vez eu estava... Eu não sei se foi numa cabeceira de mesa que eu comentei, acho que foi aqui na Casa Chefe, né? Que eu comentei sobre a questão do planejamento familiar, né? Existem muitos problemas nas famílias, dissoluções e etc. A gente não quer entrar nessa seara porque aí vamos até motivar as pessoas a ficarem, às vezes, um pouco chateadas, mas falando sobre pais e filhos, né? Se nós, evidentemente, que fazemos um planejamento astral, é muito comum a gente dizer, né, nós espiritualistas, dizermos que os filhos escolhem os pais. Verdade. Porém, isto faz parte de um planejamento astral. Sim. Né? Então, e eu estava dizendo isso exatamente para sensibilizar, provavelmente um assistente, para que pensasse melhor sobre decisões que ele teria que tomar, por conta do tempo que isto, para acontecer, se faz necessário. Né? Falando, vamos dizer assim, na nossa contagem aqui da Terra, dos anos, etc., o tempo que se faz necessário para que todo aquele planejamento astral se realize. Ora, você vai ter seus filhos, no mínimo com 20 anos de idade. Esses filhos depois vão interagir com você, no mínimo com 5, 7 anos de idade. Quer dizer, antes disso, interagem também, tem, vamos dizer assim, situações de espiritualidade, toda sempre envolvida, mas o que eu quero dizer assim, essa relação que você tem entre marido, mulher, pais, filhos e as novas formas aí, etc., isso tudo que está acontecendo agora, isso foi planejado há muito tempo atrás.
Perfeito. E essa relação de tempo na Terra não é a mesma relação de tempo no espaço. Mas, né? aqui, Sim, aqui tem que ser respeitado. Aqui tem que ser respeitado, sim, então você naturalmente. imagina, né? Há quantos anos atrás, tudo que a gente está vivenciando na nossa família, há quanto tempo atrás não foi planejado? Perfeitamente. Né? E às vezes, avós que criam netos por conta de falecimentos, por conta né? Isso, será que é ao acaso? Não existe o acaso. Né? Não existe o então, acaso. Era isso que eu queria falar. E eu vi que eu já me adiantei demais na hora. Bem, amigos, voltamos já. Leia no jornal A Razão deste mês de março. Mediunidade não é doença. Presidente de filial explica a aura humana. Astral inferior intui para a prática do mal. Racionalismo cristão, 106 anos de história. A importância do racionalismo cristão em sua vida. E uma novidade que vai facilitar o acesso a todas as mídias do racionalismo cristão. Saiba como baixar o aplicativo do racionalismo cristão e tenha acesso facilitado a todas as mídias do racionalismo cristão. Uma doutrinação de Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Viva com método e disciplina. Em sábias palavras Maria Cotas, lealdade, eis uma prática obrigatória. Em lições de vida, Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Saiba corrigir seus erros. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Começam a surgir os frutos do 2º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. A Razão Criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Nós estamos apresentando o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo, todas as terças-feiras, a partir das 18h30, você tem um encontro marcado com o nosso presidente Gilberto Silva. Pergunte, tire sua dúvida. E o nosso presidente irá responder ao vivo a sua dúvida ou a sua pergunta. Presidente, temos e-mails, temos WhatsApp. Temos, o e-mail é ouvinte@racionalismocristão.org. Já que você não falou, o WhatsApp é 021 997227845. Isso em câmera lenta? Mais ou menos. Eu achei que eu falei rápido demais. Falou rápido demais. Falou lá Roberto Cid, mas tudo bem. Roberto, Sim, olha só, no último sábado nós tivemos aqui no grupo de estudos da Casa Chefe o tema Evolução, que aliás é o tema para todas as casas racionalistas cristãs, como ficou convencionado no 2º Congresso Mundial, e tivemos um momento na sala Luiz Tomás que não havíamos comentado com ninguém. Eu cheguei a comentar na sexta-feira à noite, na reunião pública, que nós iríamos prestar uma homenagem a Luiz Tomás. E a sala já leva o nome dele, né, em homenagem a ele, e foi inaugurada no 50º do Racionalismo Cristão, em 2006, quando o 50º da Casa Chefe, quando nós, então, inauguramos a sala Luiz Tomás, colocamos um quadro dele, uma foto ampliada de Luiz Tomás, mas faltava alguma coisa a mais, e a gente vivia, sempre que eu entrava naquela sala, eu dizia, poxa vida, falta alguma coisa aqui. E o tempo vai passando e a gente não percebe. 10 anos quase depois, nós então descerramos o busto de Luiz Tomás, na sala Luiz Tomás, um pedestal de madeira muito bonito, feito pelo nosso artífice Rafael Mendes, e o busto que então agora adorna a sala Luiz Tomás,
sem dúvida alguma, enriquece aquele ambiente, faz a todos se lembrarem quem foi Luiz Tomás. E logo nós vamos ter, espero que o autor aceite o meu convite, nós vamos ter mais para frente o lançamento da biografia de Luiz Tomás. Perfeitamente. O livro se chama Luiz Tomás, Benfeitor da Humanidade. Muito bem, presidente. É um resgate que o senhor faz desse grande espírito que, sem dúvida nenhuma, sem a ajuda dele, talvez não fosse possível a existência Antônio Cotas falou do isso. racionalismo cristão, porque tanto Luiz Alves Tomás quanto Luiz de Matos, os dois tinham a mesma missão, mas de forma distinta, né? Um tratando de coisas de ordem materiais, como foi o caso de Luiz Tomás, e Luiz de Matos tratando da parte espiritual. Mas os dois se completavam, né? Claro. E o senhor resgatou esse justo reconhecimento de Luiz Alves Tomás. Eu me lembro muito bem disso, porque isso foi conversado aqui no programa, não é? Da terça-feira, e o senhor falou nisso, e realmente o Luiz Alves Tomás precisa que as pessoas conheçam o trabalho que ele realizou pela doutrina. Até para seguirem o exemplo dele, viu, Roberto? Perfeitamente. Para que nós tenhamos mais Luizes Tomás aí e, evidentemente, mais casas racionalistas cristãs. Porque, lógico que para você abrir uma casa racionalista cristã, você precisa de um idealista, né? Uma pessoa que... E o idealista não cuida de coisas materiais. Pois é, rapaz. Você tem que ter um João Gomes do teu lado, como eu tenho, e como teve Humberto, como teve Roberto Dias Lopes ao lado de Antônio Cotas. É verdade, presidente. E como teve Luiz Tomás, o Luiz de Matos, que teve o Luiz Tomás ao lado dele. Bom, mas aí no descerramento do busto, eu então pedi licença mentalmente para o autor da obra, né, e li na inauguração um trecho que eu vou reproduzir aqui, que consta da contracapa do livro, e diz o seguinte: enquanto a juventude moitense se quedava passivamente no limitado meio em que vivia, Luiz Tomás pensava no futuro, pressentindo que o viver fagueiro de moita não lhe oferecia perspectiva promissora. À vista disso, pôs-se a pensar, chegando à conclusão de que não devia continuar na terra natal, onde não havia como progredir. Por isso, ouviu seu pai sobre a preocupação que tinha quanto ao futuro, argumentando inclusive que se continuasse em moita, estaria fadado a viver na estagnação, contido em sua ânsia de progresso. Conquanto a partida do filho lhe fosse doída, ainda assim o extremoso pai concordou com a visão de Luiz Tomás, autorizando-o, inclusive, a embarcar para o Brasil. Com apenas 15 anos de idade, Luiz Tomás desembarcou em Santos no dia 28 de maio de 1887 e, sem sequer haver desarrumado a mala, arranjou emprego, começando a trabalhar no mesmo dia em que chegou na cidade de Brás Cubas. No emprego, o incansável moitense foi uma grata revelação laboral. No exercício da mercancia, prodígio. Progrediu extraordinariamente. Caixeiro que era, tornou-se homem de grandes negócios em pouco tempo. E encerrei dizendo, ainda da contracapa do livro Luiz Tomás, O Benfeitor da Humanidade, que está para ser lançado pelo Racionalismo Cristão, de autoria de Galdino de Andrade, encerrando: detentor de fortuna arquimilionária, o benemérito de tantas obras meritórias se esfalfou ainda mais no trabalho, pensando na independência econômico-financeira da doutrina. Não tendo herdeiros necessários, Luiz Tomás legou todos os seus bens a parentes, amigos e instituições de reconhecida utilidade pública, sobretudo ao Centro Redentor, que se tornou o maior herdeiro testamentário do benemérito. E depois de permanecer internado por 12 dias no Hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Santos, o humanista exalou o último suspiro
às 10h15 do dia 8 de dezembro de 1931, aos 60 anos de idade. Presidente, depois dessas datas, vou botar no meu notebook. Por favor. Roberto, só se for na borda. Não. Se você conseguir. Eu vou encontrar aqui escrever aí na. Eu vou passar para o notebook essas datas, data que ele desembarcou no Brasil, data que. Isso é fácil. Foi dia 28 de maio eu vou anotar de aqui. 1887, com 15 anos de idade. 28 de maio, deixa eu colocar aqui no meu notebook. 28, achei, 28. Ele vai escrevendo em cima de outra coisa, não é possível. Qual é a data, presidente? 28 de 5 de 1887. 1887. 15 anos, né? 15 anos de idade. 15 anos, está aqui, já está anotado. Faleceu dia 8 de dezembro de 1931. Essa data eu já tenho aqui, mas vou colocar aqui. 8 de dezembro... 8 do 12 É que o notebook é muito grande, tem 31. Muito RAM de memória, Faleceu. tem um verdadeiro brejo de memória, de tanta RAM que tem. Luiz Alves Tomás. Luiz Alves Tomás. Pronto, tá aqui no meu notebook, Tomás. E aqui foi quando ele chegou, em 28 de maio de 1887, né? Aos 15 anos, desembarcou. Pronto, já está gravado. Desembarcou em Santos. Pode perguntar que eu sei. Está aqui. Está no meu notebook aqui. Mas tem um amigo ouvinte, Sim. O Luiz Hamilton, que está nos perguntando aqui, pela homenagem que estamos fazendo a Luiz Tomás, que tal hoje ler uma doutrinação de Luiz Tomás? Nós temos uma doutrinação do Luiz Tomás. Eu acho que temos gravada já essa doutrinação, se não me falha a memória. Mas no livro Prática do Racionalismo Cristão, se é que tem aqui no estúdio, nós temos uma doutrinação curta, né? Magnífica, como todas, né? Mas que é uma exaltação ao trabalho feita, dada na Casa-Chefe por Luiz Tomás. Luiz Hamilton, obrigado pela sugestão. Roberto, falando ainda sobre o grupo de estudos aqui da Casa-Chefe, tem um e-mail aqui da Carlota Pires. Ela participou aqui da reunião do grupo de estudos da Casa-Chefe e ela diz o seguinte: olá, presidente Gilberto, boa noite. Olá, Roberto Cid, boa noite. Boa noite. Gostaria de registrar que aprendi muito no grupo de estudos da Casa-Chefe no último sábado, dia 5 de março. O tema evolução me incentivou a buscar cada vez mais pela leitura das obras da doutrina, assim como pelos grandes ensinamentos dos mestres Luiz de Matos, Antônio Cotas e Humberto Rodrigues, publicadas no jornal A Razão todos os meses. Além disso, foi incrível a recepção à entrada da Sala Luiz Alves Tomás, feita pela dona Iraci, que nos transmite sempre uma vibração de carinho e delicadeza. Aproveito para mandar o meu fraterno abraço para a nossa primeira dama. Deixa ela saber que você está falando isso, Carlota. Aí que ela vai ficar mesmo brava. E para todas as mulheres pelo nosso dia. Saudações fraternais a todos, Carlota Pires. Muito obrigado, vou transmitir sim a Iraci o seu abraço fraterno. E nada de coisa de primeira dama não, que ela não gosta de ouvir isso não. Mas ela naturalmente que vai entender que é uma forma carinhosa de você se expressar para com ela. E a Carlota está se referindo aqui ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje, dia 8 de março. Portanto, já tivemos a oportunidade de abrir o programa falando sobre isso, né? Homenageando as mulheres, principalmente as mulheres racionalistas cristãs. Roberto, tem aqui também um e-mail da Edna Marta, de Curitiba. Ela diz: boa noite, senhor presidente, racionalistas cristãos e ouvintes da Rádio A Razão. Um dia desses lembrei-me de uma doutrinação que ouvi ainda criança na Casa Berço de Santos, lugar onde nasci. A Edna é de Santos, cidade de Brás Cubas. Eu deveria ter uns 7, 8 anos e sempre ia com meus pais às sessões públicas. Lembro-me dessa doutrinação em específico, só não me recordo de quem era, pois advertia os presentes sobre o futuro.
Recordo-me da doutrinação fazer referência a um período de turbulência e que devíamos nos preparar para o pior. Essa fala criou um impacto em mim, na época pelo fato de eu ser criança e ter ficado assustada. Hoje, com 51 anos de idade, vejo um mundo muito turbulento ao nosso redor. Pergunto, senhor presidente, aquele futuro sombrio mencionado na doutrinação chegou? Um abraço fraterno a todos. Olha, Edna, não sabemos a que momento da história esse espírito estava se referindo, mas creio que não devia ser com tanto tempo assim de antecedência, né? Normalmente, o astral superior, numa reunião pública, ele faz assim muitos alertas mais para o dia a dia. Nas reuniões de desdobramento e doutrinações, que são reservadas aos militantes, aí naturalmente que pode-se aprofundar um pouco mais nesses aspectos, mas você está se referindo a um período de aproximadamente 40 e poucos anos atrás, e do ponto de vista político a gente vivia um momento terrível, né, de cerceamento das liberdades e tudo. Nós estamos falando ali por volta de 1967 ou 70, né? Mas não sabemos exatamente a que momento ou a que momento sombrio estaria alertando o astral superior, mas creio que deva ter servido para todos os presentes, né, como alerta para que tomassem cuidado com seus pensamentos, que irradiassem também para que, até por que não dizer, aquele momento sombrio pudesse ser revertido, porque esses alertas, o astral superior, quando faz, não faz com sentido de assustar, atemorizar ninguém, mas até para chamar a atenção e quem sabe as pessoas se voltarem mais para a espiritualidade, irradiarem, e muitas vezes aquelas questões são dissolvidas e acaba então que não acontece o pior. Pelo menos é o que a gente espera que tenha acontecido agora. De fato, a gente tem vivido aí essas turbulências, esse verdadeiro presente, tobogã, né, de emoções, mas nada que não esteja ligado à lei de causa e efeito e não esteja ligado à lei de atração, né? Muitas situações que estão acontecendo, acho que qualquer criança de 5 anos, de 7 anos, diria para que, olha, não faça isso que a tua mãe vai brigar com você. E os adultos fizeram. Então, então agora tem que arcar com as consequências. Pena que, infelizmente, muitas das consequências acabem sendo arcadas por quem não deveria estar pagando essa conta. Mas, enfim, faz parte também do todo. E a gente está no todo, então isso. A gente tem mais que trabalhar, irradiar e, por que não dizer, também reivindicar aquilo que é de direito, porque se a gente só se calar também, vão cometendo desmandos e achando que está tudo certo, né? Que nós não percebemos nada. Né? Perfeitamente. E também, minha querida, Maria Cota diz o seguinte: na vida tudo passa. E essa doutrinação que você ouviu quando criança, com certeza já passou. Então, não é que você vai esquecer, porque está gravado, né, no seu consciente, no seu subconsciente. E Antônio Cota dizia o seguinte, que ensinar a criança é gravar em mármore. E está aí você dando essa prova, né, de que você gravou o que foi dito. Mas esqueça isso, porque como já disse Maria Cotas, tudo passa na vida e essa doutrinação já passou. Não é isso, presidente? Pode brincar? Pode.
A Maria Cotas dizia, né, que tudo na vida passa, e eu acrescento, inclusive a uva. Uva passa. A uva passa. Roberto, e o Jornal A Razão, Roberto? Presidente, o Jornal A Razão do mês de março está aqui. Eu encontrei a doutrinação de Luiz Alves Tomás, está aqui para o senhor dar uma lida, por favor. E temos aqui o Jornal A Razão do mês de março, com doutrinações brilhantes, como sempre, né? Do astral superior. Está aqui, sabe as palavras de Maria Cotas, que fala sobre lealdade, eis uma prática obrigatória. E também Luiz de Matos, o mestre Luiz de Matos, viva com método e disciplina. E do nosso presidente astral, mestre Humberto Rodrigues, saiba corrigir seus erros. São verdadeiros ensinamentos que ficam gravados no nosso consciente, né? E aqui tem as reflexões, tem uma aqui que eu adorei, viu, presidente? Gostei muito, que diz o seguinte, olha: antes marido feio e laborioso que bonito e preguiçoso. Eu gostei muito dessa aqui. Tem outras, então não percam a oportunidade de ler o Jornal A Razão e de presentear. Você mostrou para sua esposa essa frase? Não mostrei. Falou, olha, eu ainda tenho jeito, ó. Não mostrei não, mas vou lhe dizer, gostei muito porque as moçonas, as moças, né, elas se encantam com, às vezes, o jovem bonito e aquela coisa toda. A minha avó dizia o seguinte, como é que é? O homem bonito não põe mesa, né? Eu tinha mais ou menos um negócio. Como é que é o nome? Beleza não põe mesa. Beleza não põe mesa. A minha avó dizia isso. Beleza não põe mesa, porque às vezes, não, ele é bonitinho, não, o outro não é muito bonitinho, mas era trabalhador. Então, isso me fez lembrar minha avó, sabe, que dizia isso. Não adianta vocês ficarem querendo atrás de gente bonita, que isso não beleza não põe mesa. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Gravou, né? É isso. Roberto, você vê que... Mas eu acho o seguinte, né? Que para todo caldeirão existe uma tampa. Essa aí é boa. Esse é um outro ditado que não foi colocado aí. A gente tem muitos. Tem muitos, né? Mas tem a ideia da gente mudar um pouquinho reflexões, que ele tem estado bastante sério, né? E quando a gente brincou um pouquinho, algumas pessoas reclamaram, né? Então a gente disse, poxa, vamos dar um tempo, né? E ficar aí pelo menos uma edição, não sei, ou mais uma, não sei, colocando ditados ditos populares, que no fundo tem a sua verdade, né? E ao mesmo tempo distrai as pessoas. Essa do caldeirão e a tampa, isso é coisa do interior do estado de São Paulo. Pelo menos quando eu era criança eu escutava isso, né? Ah, mas puxa, coitada, ela é tão feinha e não sei o quê. Não, fica tranquilo, todo caldeirão tem uma tampa. É verdade, todo sapato velho tem um pé, ou todo pé tem um sapato velho, um negócio desse. Todo sapato velho tem um pé. Minha avó dizia isso também, eu não me lembro bem. Para cada sapato ter um pé, um negócio desse. Ela falava uma coisa parecida com essa. Ela falava, não falava negócio de doença, não. Ela dizia que, mais ou menos isso, para cada pé tem um sapato. Mais ou menos isso. Ela quis dizer, eu entendo que isso que ela dizia é o seguinte, para cada situação tem uma solução, né? Não deixa de ser a sabedoria popular expressando, por que não dizer, o atributo da resignação. Perfeitamente. Mas a forma de... Aliás, Humberto Rodrigues falou isso na segunda-feira, né? Resignar-se não quer dizer aceitar e ficar esperando que do céu só cai chuva e água, né? E às vezes é ácida, né, presidente? Né? Que não faz tão bem à saúde. Né? Mas é verdade, né? A gente não pode... Lógico, a gente tem que refletir quando tem um revés, analisar bem o porquê de tudo aquilo, onde foi que eu errei, né? É verdade. A velha, fazer uma análise. Fazer uma análise e tudo. E se você não encontrar pelo menos uma razão plausível, aparente, para você estar passando por aquela situação, ainda assim não dispense a hipótese de você ter aquilo
no seu corpo fluídico, né? E precisa ser limpo, precisa ser dissolvida aquela questão, né? E o fato da gente se resignar não significa se acomodar. Perfeitamente. Né? O que é muito pelo contrário, é você não se revoltar e partir para a solução. Para a solução, para a luta, enfim, para aquilo que se faz necessário. Né? Presidente, os nossos comerciais. De novo, De Roberto. novo, presidente, é muito rápido. Vamos lá. Voltamos já. Leia no jornal A Razão deste mês de março. Mediunidade não é doença. Presidente de filial explica a aura humana. Astral inferior intui para a prática do mal. Racionalismo cristão, 106 anos de história. A importância do racionalismo cristão em sua vida. E uma novidade que vai facilitar o acesso a todas as mídias do racionalismo cristão. Saiba como baixar o aplicativo do racionalismo cristão e tenha acesso facilitado a todas as mídias do racionalismo cristão. Uma doutrinação de Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Viva com método e disciplina. Em sábias palavras Maria Cotas, lealdade, eis uma prática obrigatória. Em lições de vida, Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Saiba corrigir seus erros. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Começam a surgir os frutos do 2º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. A Razão Criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Boa noite, amigos ouvintes. Vocês estão ouvindo o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Participe, envie um e-mail ouvinte@racionalismocristão.org ou através do WhatsApp 021 99722 7845. Presidente, temos e-mails, temos WhatsApps, as pessoas estão mandando mensagem, né? O senhor responde ao vivo, mas tem um assunto aqui, presidente, eu não sei se... Roberto, tem WhatsApp aqui? Sim. A Lucy Gomes, ela é lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte ou região. E ela está dizendo aqui, boa noite, senhores, como faço para ver o programa ao vivo? Olha, Lucy, ainda nós não temos esta tecnologia, mas espere para ver. Nós estamos testando e quem sabe você possa tornar essa sua vontade uma realidade nos próximos dias. Por enquanto, você nos ouve através da Rádio Razão e também amanhã, a partir do meio-dia aproximadamente, você pode acessar então o nosso canal no YouTube. Eu creio que você já deva ter o nosso aplicativo, né? Se você baixou o aplicativo no seu smartphone, no seu aparelho celular, no seu tablet, você pode então acessar pelo ícone vídeos e aí você assistir este programa que está sendo gravado. Aliás, Roberto, sim, nós estamos aqui com a camiseta da Rádio Razão, que nos foi presenteada pelo Tito de Andrade, lá de Brockton. Um abraço, Tito. E também temos uma novidade aqui visual no estúdio, mas isso só vai ver quem acessar o vídeo amanhã a partir do meio-dia, né? Perfeitamente. Mas ficou legal, né, Roberto? Ficou ótimo. Ficou bom, muito né? bem, bom. Não, e a mudança também. Sim, a mudança ficou muito interessante. Muito interessante, né? Bom, mas a Lucy está dizendo aqui que tem sim o aplicativo. Então, Lucy, a partir de amanhã do meio-dia aproximadamente, você já vai poder acessar no nosso canal do YouTube o vídeo de hoje, tá bom? Um abraço para você.
nós temos aqui um outro WhatsApp. A pessoa está dizendo aqui: boa noite, queridos Roberto, Gilberto, Everaldo e ouvintes da rádio. Ninguém ainda está mandando boa noite para o Marcos, né? Mas daqui a pouco vão começar, vão memorizar. É com U, viu, gente? É Marcos. O dito popular do chinelo é: tem sempre um chinelo velho para quem tem os pés descalços. Muito bem, mais ou menos isso. Grande abraço a todas as mulheres racionalistas cristãs pelo nosso isso dia. Mesmo, tem sempre muito bem, Jane Bueno, um beijo para você, mana, um abraço, saúde. Sua irmã? Minha irmã, de Curitiba. Ah, sim, é isso mesmo, tem sempre um chinelo velho para um pé descalço, mas é isso mesmo. Ou pé doente, né? Mas ela diz aqui pé descalço. Pé doente não fica muito bem. Não fica muito legal, não. Deixa o pé sem ser doente. Pé descalço. Mas diga, presidente. Mas o pessoal está começando a mandar aqui uma opção de ditos populares. Maravilha. O Edivaldo que nos manda hoje é domingo, pé de cachimbo. Eu ficava imaginando como seria um pé de cachimbo, quando o correto é: hoje é domingo, pé de cachimbo. Domingo é um dia especial para relaxar e fumar um cachimbo através do tradicional cigarro, aqueles que fumam naturalmente, né? E a gente repete corretamente os ditos populares. Dicas do professor Pasquale. Muito bom, muito interessante. Tem uma porção assim, né? Ditos que as pessoas vão mudando e perde tem uma aqui que eu não quero ler porque fala de atividades, né? E aí não é bom, né? Não é bom. Mas é muito interessante isso. Ô Edivaldo, um abraço para você, o homem das datas, está sempre nos lembrando aqui as datas. Hoje nos mandou aqui o pé de cachimbo. Bom, Roberto, você queria falar sobre um assunto recorrente, porque 99% das pessoas, né, neste planeta tem problemas, sim. São os reveses, são as dificuldades, as agruras, enfim, tudo isso. Acho que é 100%. Eu acho que é 100%, né? Então, veja bem, o racionalismo cristão tem uma matéria no jornal do mês de março, na primeira página, que diz o seguinte: o racionalismo cristão possibilita as pessoas resolverem seus problemas. Nas casas racionalistas cristãs, as pessoas são incentivadas a resolver seus problemas por si mesmas, clareando os pensamentos através da disciplina, da limpeza psíquica nos lares. Essa orientação é dada pelos doutrinadores que presidem reuniões públicas. Então, presidente, vamos falar esse assunto recorrente, porque muitas pessoas, como o senhor disse, 100% naturalmente, têm dificuldades, problemas, e como encarar esses problemas. E muitos acreditam, Roberto, que fazendo a limpeza psíquica e tendo pensamentos positivos, que as coisas vão se resolver. Isso é a base. Perfeitamente. Eu ontem também presidi a reunião aqui na Casa Chefe. Aliás, essa semana foi assim: sexta-feira na Casa Chefe, sábado o grupo de estudos foi apresentado pelo Jefferson, mas a gente estava ali também comentando e fazendo discurso de inauguração do busto e tal. Domingo de manhã fomos a São Gonçalo participar da primeira reunião pública. Realizada num domingo, e agora em São Gonçalo serão todos o primeiro domingo de cada mês. E no Rio de Janeiro, a primeira casa que faz, né? Não, segunda, Niterói. Sim, Niterói faz no terceiro sábado, no terceiro domingo. Inclusive, agora no terceiro domingo será às 9h30 da manhã. Eles estão antecipando meia hora a reunião, aqueles amigos já ficam avisados. Então, que a reunião pública será antecipada em meia hora, será início às 9h30, para que possam realizar em seguida o grupo de estudos. E São Gonçalo, um calor que de estourar mamona no asfalto, de fritar ovo bem passado no asfalto. Bem passado. E ontem
voltamos a presidir na casa-chefe. Por isso que a garganta está um pouquinho prejudicada aqui, mas... Mas ninguém percebeu não, presidente. Não? Não. Sua voz não só alterou. eu que estou percebendo. Tá, sua voz não alterou em nada. Por isso que eu falei para você, Roberto, tem aí algum assunto? Porque o Jefferson está de férias, né? Merecidas férias, ele e a Dilma, já acho que 10 anos que ele não... Todo dia aqui... não é brincadeira não, a gente sabe que é isso, né? Então ele vai ficar aí uns dias fora e a gente então assumiu, né? Eu assumi as segundas-feiras também, e eu falei sobre esse assunto na reunião pública de ontem, né? Que a gente não pode ficar esperando as coisas se resolverem. Perfeitamente. Porque é lógico que existem aquelas situações que é melhor você esperar, não se precipitar, esperar o melhor momento para tomar uma decisão. Tudo isso é verdade, mas não pode parar. Né? Então, diante de uma dificuldade, diante de um revés, diante de um problema, nós temos que ter como base a limpeza psíquica para nos fortalecer, perfeito, né, para nos revigorar espiritualmente. Temos que ter confiança, bom humor, porque o bom humor vai sim ajudar a dissipar as névoas do pessimismo e tudo, né? Até já comentei aqui na rádio que Luiz de Matos, né, uma vez foi questionado por um amigo, dizendo: poxa, mas o que acontece com o senhor, comendador, quando as coisas estão difíceis, problemas e tal, o senhor fica bem-humorado, fica parece que mais alegre, e quando as coisas dão certo, que os problemas se resolvem, o senhor fica carrancudo? Como é que é isso? Ele falou assim: para eu não me envaidecer. Sim, tem fundamento, então, né? Ele ficava fechado quando as coisas davam tudo certo, para ele, no palavreado dele, para ele não se envaidecer, né? E ao mesmo tempo, ele, quando tinha dificuldade, ele procurava cultivar o bom humor, exatamente para que as ideias surgissem, né? Os pensamentos fluíssem e tudo. Então, é importante que as pessoas possam sim cultivar o bom humor nesses momentos e partir para a luta. Sim, né? Partir para a luta e também, presidente, procurando modificar-se, né? Porque, veja bem, velhos hábitos e maus costumes, né, acabam ficando enraizado, né, no subconsciente, no consciente, no corpo fluídico, e isso cria uma dificuldade enorme para você progredir na vida, tanto material quanto espiritual, porque você fica preso àquelas questões do passado, de encarnações passadas, de forma de vida, aquilo que você aprendeu na infância, e aquilo fica gravado na sua mente, você não consegue se libertar disso. Isso cria uma dificuldade enorme na convivência. Então, quando o racionalismo cristão ensina você também a rever isso. Antônio Cota dizia o seguinte: todo dia você deve fazer uma reflexão do que você fez durante aquele dia. Todo dia. Isso é uma prática que te ensina a viver. Aonde você errou naquele dia, o que você falou, o que você contrariou, o que você teve. E isso é uma prática que você vai desenvolvendo e aí vai tendo sempre boas intuições, porque os espíritos superiores, é evidente que intuem tudo que acontece na Terra foi intuído e veio do astral superior, tudo. As tecnologias, tudo isso. Mas é necessário que você se coloque... Coisas ruins não, Roberto. Não, coisas ruins não. As coisas boas, né, presidente? As coisas boas. Ruim, o astral superior não vai... Não vai então nem tudo, quase tudo. Mas quando eu digo astral superior, ele não vai intuir naturalmente coisas de ordem, nem pode, né? Seria contrariar as leis. Mas veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que nos colocar numa posição em que possamos receber essas intuições. Não é a bengala, não é a ajuda de pegar você pela mão, pelo colo, não, o astral superior não vai fazer isso. Mas se você se colocar em condições, ele vai lhe intuir para que você saia das dificuldades que você está atravessando.
Não é isso, perfeitamente. Tem aqui um WhatsApp da Maria do Céu. Ela diz: boa noite, amigos. Hoje tenho a seguinte questão. As manifestações mediúnicas são exteriorizadas através dos órgãos dos sentidos físicos? Ouvido, visão? Obrigada. Maria do Céu, bom, no Racionalismo Cristão, as manifestações mediúnicas são exteriorizadas através do aparelho fonador, né, que é a voz. Os médiuns se utilizam da intuição ou da incorporação de fluidos. Muitos deles são médiuns de incorporação, que na verdade é o casamento de fluidos do astral superior com os médiuns, e isso permite, através então do aparelho fonador, ele exteriorizar. Lógico que o médium é consciente ou semiconsciente e ele tem todo o controle sobre aquilo que ele está falando. Agora, aí não é uma questão de exteriorização no caso das manifestações que você se refere, e sim da captação. Quando o médium possui a mediunidade auditiva, então ele capta através do seu aparelho auditivo. A visão, quando ele tem a vidência, ele capta imagens fluídicas que outras pessoas não captam através da sua visão. Outros sentem aromas, sentem cheiros que as pessoas presentes no mesmo ambiente não sentem. Por quê? Porque ele é um médium olfativo. E aí, na realidade, o médium ele está se utilizando dos seus 5 sentidos para ter o sexto, como se diz, né? Perfeito. Ou seja, para ele captar, e vai depender da ferramenta que ele trouxe, né? Da faculdade. Mediunidade, né? Da que é a mediunidade, né? Isso, mas isso. Que tipo de modalidade, isso faz parte das escolhas que o espírito faz. Céu, muito obrigado aí pela sua pergunta, pela sua participação. Eu quero encerrar aqui a nossa participação, desejando mais uma vez a todas as mulheres do Brasil, e por que não dizer do mundo, que estão nos ouvindo agora, um feliz dia internacional da mulher. Um grande abraço a todos. Muito boa noite, até terça-feira que vem, e sábado agora temos a reunião de militantes. A presença de todos é fundamental. Um abraço, Céu. Doutrinação do mestre Luiz Alves Tomás. Toda pessoa que emprega sua atividade para o bem, que age com critério e, através do trabalho honrado e à custa de seu próprio esforço, consegue dar conforto aos seus, sente-se feliz e tem orgulho de ser útil aos semelhantes. Ninguém deve deixar pairar no espírito ideias de suborno ou aproveitar-se de ocasiões de descontrole para locupletar-se dos bens alheios, no falso entendimento de que o dinheiro obtido por outrem, com sacrifício, com lutas e canseiras de longos anos de trabalho, também lhe pertence, e que por isso não precisa esforçar-se na luta pela vida, nem fatigar-se muito, porque mais dia menos dia as fortunas serão repartidas igualmente entre todos. São falsas ideias que, infelizmente, obcecam muitos inimigos do trabalho. Todos devem procurar a independência material pelo trabalho honesto, perseverante e por atitudes de valor, pois é notório que só não progride na vida quem vive parasitariamente e indolentemente. É necessário que haja melhor noção do cumprimento do dever. Todos devem viver com inteligência, com critério e com honradez, para que a infelicidade existente na terra seja restrita ao mínimo. Grande consolo e satisfação interior sentem os seres que, ao fim de um dia de trabalho, verificam ter empregado bem o tempo.
com o desempenho criterioso das obrigações materiais e morais. O trabalho dá bem-estar, saúde e vigor ao corpo, e satisfação e tranquilidade ao espírito. O indolente passa os dias a pensar do que não deve fazer, e tais pensamentos inferiores o levam a uma existência desordenada e a distúrbios mentais que culminam com as obsessões. Nas variadas atividades, os seres humanos precisam respeitar-se, impondo-se pela maneira correta de agir, trabalhando com honradez, respeitando o semelhante e nunca pensando em se apoderar do que não lhes pertence. Há no mundo grande crise de caráter. Muitas pessoas se acomodam a situações dúbias que as arrastam à prática de atos indignos. Essas não podem ter consciência tranquila, e daí resultam desequilíbrios mentais e obsessões, tão comuns nos dias que correm. O ser humano que trabalha, seja simples operário ou administrador milionário, desde que faça as obrigações com satisfação, com vontade ardente de cumprir o dever, ao fim do dia, embora fatigado, chega ao lar feliz e à noite, ao deitar-se, goza de sono reparador, com a consciência tranquila. É bem sabido que a felicidade não é possuir fortuna material, pois os ricos muitas vezes não são felizes por isso, e é bem mais fácil encontrar felicidade num lar modesto, onde à noite todos estão cansados da labuta de um dia de trabalho, do que nos palácios, onde frequentemente os moradores não têm consciência tranquila, e a vaidade e a inveja e o egoísmo imperam, criando aversões e perturbações psíquicas. O ser humano que trabalha não se deve julgar pobre, porque produzindo terá tudo de que necessita, embora modestamente. Quem trabalha sente-se feliz, nada inveja dos que têm mais, nem troca sua tranquilidade pelo dos que são ricos de haveres, mas muitas vezes desprovido de moral. Por este motivo, é preciso saber dar valor ao trabalho, saber empregar bem o tempo, porque todos podem chegar à velhice possuindo o necessário para viver, tendo consciência tranquila pelo cumprimento do dever. Isso é que deve preocupar todo aquele que trabalha, que luta e que procura vencer, galgando as escaladas da vida e à sua própria custa, sendo útil à família e ao semelhante. Assim agindo, nos sentiremos felizes, veremos que os que nos ouvem sabem pôr em prática os ensinamentos do racionalismo cristão, que tantos nos foram úteis em vida física. Amigos, esta é a doutrinação do mestre Luiz Alves Tomás. Um abraço a todos, até terça-feira que vem.